Meus irmãos, nesse momento em que nós vamos ler a palavra do Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas um versículo, vamos acompanhar outros a seguir, mas nós vamos nos atentar a princípio em apenas um versículo, que é o versículo de número 28. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 28, vamos ler todos em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem, meus irmãos. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente gosta muito de cultura japonesa. Então, por conta disso, a gente fica meio atento assim, a algumas coisas, e eu particularmente gosto de seguir perfis no Instagram de pessoas que vivem lá e tudo mais. E aí, um desses dias, eu estava vendo o perfil de um rapaz que mora lá há 10 anos, acho que a mãe dele é brasileira, o pai é japonês, algo assim, e ele faz algumas análises dos alimentos que são vendidos lá e conta um pouco da experiência de viver no Japão. E toda vez que ele vai comer uma comida, ele usa uma expressão, que eu vou falar errado, quem entende japonês, releva, por favor, que é a expressão itadakimasu. Eu acho que, no literal, assim, é itadakimasu, mas a gente vai fingir que é itadakimasu, que é como eu ouvi ele falar. E essa é uma expressão culturalmente significativa no Japão, porque ela demonstra gratidão e respeito pela comida e por todos os elementos envolvidos em trazer aquela comida até a mesa. Então, mesmo que ele compre um alimento industrializado ali na conveniência mais próxima, sempre que ele vai comer, ele utiliza essa palavra. Essa palavra ela significa receber ou obter, né? Então, antes dele ter essa refeição, as pessoas elas reconhecem que elas não estão apenas recebendo a comida, mas elas também reconhecem o trabalho do agricultor, o trabalho dos pescadores, dos cozinheiros, das pessoas envolvidas no transporte, da produção do alimento, na confecção, do marketing do alimento, enfim. Essa expressão reflete os valores japoneses de gratidão, humildade e respeito pela natureza e pela comida. Essa expressão ela não tem um cunho religioso próximo do que a gente costuma ensinar na igreja ou que a gente costuma praticar em casa, porque ela é uma expressão que ela é bem antes dos primeiros missionários irem até o Japão ali por volta do século XVIII. Ela tem mais a ver com o shintoísmo e o budismo, que, na verdade, são crenças que atribuem à natureza uma sacralidade. Então, essa gratidão ela não é direcionada a um Deus específico, mas assim a toda a natureza e os deuses ou espíritos que possam contribuir dentro da crença deles para que o alimento chegue até a mesa. Pois bem, por um outro lado, uma maneira pela qual a mentalidade secular ocidental tem se estruturado, se no Oriente eles estão pensando dessa forma, pelo menos no Japão, como é o nosso recorte aqui, do lado de cá, a ideia que nós alimentamos no Ocidente é que tudo segue causas naturais, previsíveis, e que Deus, se realmente existir, Ele está distante de tudo, Ele não está envolvido com todos esses processos. Ele é mais próximo do Deus gnóstico, ali da filosofia grega, de Platão, ou dos gnósticos antigos, que acreditavam que Deus era um grande arquiteto, muito competente, mas que ele criou tudo, deu uma afastada e agora ele está ali com o seu belo balde de pipoca comendo enquanto as coisas estão pegando fogo por conta do próprio desejo, da maldade humana. Sem interferir em nada na terra, é assim que eles acreditam. É muito interessante porque quando a gente olha para essas duas facetas, nós olhamos para uma coisa semelhante. Deus não é presente, Deus não é reconhecido em ambos os aspectos. Ainda que essa prática japonesa pareça muito interessante, muito bonita, né? Uma prática de gratidão, por outro lado,
ela deixa Deus de lado, da mesma forma que nós, muitas vezes aqui no Ocidente, deixamos Deus de lado quando nós queremos apenas atribuir ao nosso próprio esforço as coisas que nós conquistamos. E isso é uma coisa muito triste de pensar, é uma maneira triste de viver. Aliás, é tão triste que quando nós olhamos para uma outra realidade, como dos missionários que a Miriam trouxe para nós, que estão dentro daquela categoria do que nós chamamos daqueles que vivem pela fé ou vivem pela obra, para nós parece muito estranho, porque como assim? Tem gente que está só recebendo das ofertas de outras pessoas para pregar a palavra, né? Uma coisa gratuita? Como assim? Isso não faz muito sentido. Mas vocês não devem ter decorado uma página dos pedidos de oração. É muito difícil. Ainda bem que o pessoal do Carta Viva depois distribui para nós lá no grupo os informativos, porque a gente consegue olhar para esses relatórios e ver que existe muito trabalho, e que trabalho e fé, elas não são coisas antagônicas, pelo contrário. Pelo contrário. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Muita coisa, tem muita coisa a ver. Porque na contramão desse pensamento japonês que agradece, mas Deus não está envolvido, e ao contrário também do pensamento que atua ainda hoje em nossa época, onde as pessoas dão graças a Deus, como quem vê uma obra de Oscar Niemeyer e diz assim, nossa, belo trabalho, Niemeyer, e continua seguindo a vida. Nós olhamos para a palavra do Senhor e nós cristãos temos um diferencial. Nós temos uma sensação aguçada de que este mundo, todo ele, cada criatura, cada espaço, cada milímetro quadrado pertence ao nosso Pai, e que tanto os assuntos dos homens quanto das nações, tanto o seu macarrão cozinhando no forno, quanto uma guerra afetando países do Oriente Médio, tudo isso está nas mãos do Senhor. É dentro desse pensamento que nós estamos continuando a nossa série sobre a maravilhosa providência de Deus. E esse texto diante de nós está em um contexto que trata especificamente da ação do Espírito Santo como o penhor da nossa salvação, mas ele também nos aponta para essa maravilhosa doutrina da providência de Deus, que nos mostra o que de fato Deus é. Deus é um Deus por nós. E esse é o tema do nosso sermão de hoje. Providência. Nós temos um Deus por nós. E como é que Paulo vai nos ensinar a respeito dessa providência, sendo que nós olhamos para esse Deus primeiro? Primeiro, nos mostrando que existe um conhecimento seguro da providência divina. Repare o verso que nós lemos, o verso de número 28. É isso que Paulo expressa em Romanos 8, 28. Um conhecimento seguro da providência divina. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra aqui para cooperação, o verbo cooperar que está sendo utilizado aqui na língua original, é da mesma raiz da palavra que nós utilizamos para sinergia, ou seja, um trabalho cooperativo, colaborativo, para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessante como o apóstolo Paulo, mesmo tratando a respeito do Espírito Santo e da nossa salvação, do Espírito Santo como agente da salvação em nós, porque se não fosse ele, você não saberia a respeito da salvação e você não teria nenhum acesso à clareza da palavra de Deus, ele vai dizer assim, olha, nós sabemos, e esse saber aqui é muito mais apenas do que ter uma informação que você já viu, porque você já viu, você deve ter esse versículo escrito em algum caderno, em algum quadro na sua casa. De alguma forma, esse versículo não é novo para você. Mas o jeito que Paulo quer que nós entendamos é mais profundo. É como alguém não apenas que sabe, que tem a informação, mas é como alguém que também lembra. E quando ele lembra, ele aprecia a informação de que esse Deus é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão compassivo, que ele de fato é a razão pela qual nós podemos olhar para a provisão das suas mãos e descansar.
Quando nós falamos de provisão, a gente está sempre pensando em coisas materiais. Isso é muito comum, isso é muito comum. Mas quando nós olhamos para Deus como provedor, a gente começa a reparar que é muito mais do que apenas aquilo que vem na nossa mesa. Nós estamos olhando para um Deus que trabalha até hoje. Aliás, a nossa ideia de olhar para as situações na nossa vida de maneira ocasional, elas são muito... elas caminham na mesma direção que esse mundo, que lê livros como O Segredo, que acreditam que o universo conspira a favor ou contra, que se eu falar alguma coisa aqui, pode ser que o universo escute, daí ele vai ter alguma resposta, e parece que não, mas a gente encontra isso em algumas posturas de crentes mesmos. Para não usar a expressão crente, a gente encontra dentro da igreja pessoas atribuindo ao acaso a sua própria vida. Elas não conseguem enxergar que a providência de Deus, ela não apenas está colocando comida na mesa, mas ela está abrangendo muito mais do que a expressão japonesa diz. Ela está olhando para as circunstâncias que você não olha. O Senhor, ele está agindo naquilo que você não percebe. É o Senhor quem trabalha enquanto você dorme. É o Senhor quem dá àqueles que esperam nele enquanto eles não têm capacidade de fazer nada. Semana passada, na classe dos homens, o presbítero Nelson ele falou a respeito disso, que aos seus amados dá enquanto eles dormem. Significa que você não tem capacidade de produzir nada. E no momento que você não pode produzir, que mesmo que a gente entenda que a mente está continuando a trabalhar, mas você não tem intencionalidade, você não tem poder, você não pode mover uma palha enquanto dorme para que você seja mais bem-sucedido, para que você seja mais vitorioso, ou para que você alcance aquele projeto que você tanto sonhou. Mas enquanto nada disso você pode fazer, tem um Deus que está fazendo, tem um Deus que está agindo. E quando nós olhamos para esse texto na perspectiva da providência, nós estamos olhando para o caráter de Deus, que tem poder sobre tudo, sobre todos e sobre qualquer situação. Se eu declaro isso na minha vida, se você declara essa verdade na sua vida, se você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você então tem certeza de que ainda que você não possa acrescentar um côvado à sua vida, o Senhor age. E de maneira misteriosa Ele vai continuar trazendo a provisão, além daquilo que você pode alcançar. Isso é maravilhoso. Mas sabe quando dá medo? Dá medo quando a gente não se encaixa exatamente nesse pronome demonstrativo aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas se eu não consigo perceber isso, ou pelo menos, não consigo perceber isso mesmo, porque Deus ele é infinito, grandioso, poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, Ele está além das minhas capacidades, então tem alguma coisa errada. Será que eu não fui chamado segundo o propósito dele? Ou será que eu não o amo a ponto de acreditar que isso seja verdade? Não é apenas a estrutura da providência na sua vida. É quem Deus é, o providente, o provedor na sua vida, independente de qualquer situação. E a palavra do Senhor em Isaías 64:4 vai nos mostrar a respeito de quão poderoso esse Deus é em todas as eras. O texto diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Infelizmente, meus irmãos, eu já mencionei isso no culto no mês passado. Infelizmente, nós não sabemos esperar. E isso, às vezes, ressoa como o comportamento dos incrédulos, que eles também não sabem esperar. Se você quiser saber mais disso, tem o sermão, acho que do terceiro domingo do mês passado, eu falei a respeito disso. A gente consegue olhar para a nossa existência e compreender
através das Escrituras, que não é apenas sobre salvação, mas o cuidado em todo o tempo. Se você não consegue fazer isso, é necessário então que você repense se de fato você se encaixa dentro da filiação de Deus. Porque o texto, a partir do verso 1 desse capítulo 8, até o verso de número 17... Aliás, ele nos prepara para falar a respeito desse Espírito Santo e ele nos encaixa dentro dessa porção do verso de número 12 ao 17, dentro de uma porção de filhos que são herdeiros, exatamente co-herdeiros com Cristo também. Mas por que a gente vive nesse desespero todo? Por que quando as situações elas parecem fugir um pouquinho daquilo que a gente planejou, parece que a providência de Deus saiu do controle, ou ele abandonou a cada um de nós? Isso não faz sentido. Não faz nenhum sentido. É necessário, então, que a igreja do Senhor apenas não olhe para a mesa na sua casa e espere a provisão, mas reconheça na salvação e reconheça em cada instante que o cuidado do Senhor tem feito com que todas as coisas trabalhem de maneira sinergista para o nosso bem. Se não, meus irmãos, a gente vai continuar vivendo igual esse mundo, sofrendo com as coisas como desesperados, sendo tomados de assalto a qualquer momento, quando um vento bater, quando uma chuva mais forte cair, quando um calor abrupto vier, a gente vai ficar pensativo, quando alguma notícia ruim vier dentro da nossa casa, ou atingir a nossa igreja, ou atingir a sociedade, a gente vai ficar olhando para os quatro cantos, dizendo assim: meu Deus, o que está acontecendo? Será que a gente está sendo punido de alguma forma? Eu volto a repetir, o nosso pensamento a respeito de Deus ele é muito esquisito, porque não parece pensamento de quem é filho. A gente está sempre achando que vem uma punição. A gente não percebe que a providência do Senhor sustenta todas as coisas para o nosso bem. Não significa que todas as coisas elas nos amaciam, elas nos deixam super confortáveis. Não, de maneira nenhuma. Mas nenhuma delas escapa ao controle do Senhor e à sua provisão para nos fazer mais parecidos com Ele mesmo. Enquanto isso, querido descrente, você que duvida da palavra de Deus, você que não tem firmeza diante do Senhor, o acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído. Você vai precisar, de fato, reconhecer que existe uma mão poderosa. E essa mão poderosa, ela não está apenas criando as coisas e assistindo tudo pegar fogo. Ela está no fogo. Ela está no meio das guerras. Ela está no meio das calamidades, assim como ela está no meio do nascimento, assim como ela está no meio da provisão, assim como ela está no meio da esperança que nasce, quando uma igreja está cheia, quando uma igreja está vazia, quando tem uma disciplina, quando novos membros são acolhidos pela igreja, a mão providente do Senhor está fazendo essas coisas. Cabe a nós olhar para tudo isso de uma maneira coerente. E o apóstolo Paulo ele nos ensina essa maneira. No nosso primeiro ponto, nós vimos como nós temos um conhecimento seguro da providência divina. Em segundo lugar, nós olhamos para essa providência porque ela é predestinada. A partir dos versos de número 29 até o 30, imediatamente depois de tudo que foi falado, Paulo agora passa para uma sequência de predestinação para reforçar esse caráter de Deus para nós. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É completo esse trabalho desse Deus provedor. A providência desse Deus que é por nós, ela é completa. A palavra latina providel, da qual deriva a palavra providência, significa haver de antemão, uma visão prévia, uma previsão. Considere o que a Bíblia diz sobre a responsabilidade do chefe de família. Em 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos membros da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, a responsabilidade cabe ao chefe da família,
de ser aquele que provê e faz provisões. Isso é, essa pessoa ela tem que saber antecipadamente o que a família vai precisar. Ela precisa, em termos do que é essencial na vida, atender às necessidades daqueles a quem ele ama. Atender às necessidades daqueles a quem ele quer bem, estão ali inseridos, tem uma conexão sanguínea. Bom, se isso está dentro dos padrões humanos, Jesus vai nos lembrar mais uma vez em Mateus 6,25, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comereis ou pelo que bebereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. E Cristo não estava defendendo de maneira nenhuma uma abordagem descuidada para a vida, ele estava falando sobre ansiedade. Nós não devemos ter medo, nós devemos colocar a confiança nesse Deus providente, que é muito melhor do que um chefe de família. Ele é o chefe do universo inteiro. Ele coloca comida na boca de cada passarinho, ele cuida do seu coração, ele coloca as estrelas no seu lugar e afasta os cometas para não atingirem a nossa terra. Ele não cuidaria da sua necessidade, ele não olharia para o seu medo e insegurança do futuro, ele não se preocuparia com as falácias que estão sendo levantadas contra você, contra o julgamento das pessoas, ele não se preocuparia com a sua carência, com o seu desejo de ser amado por outras pessoas. Isso passaria despercebido por um Deus que tem poder sobre todas as coisas? Não faz sentido. Não faz sentido. A primeira vez que nós encontramos a palavra providência no Antigo Testamento é na narrativa da oferta de Isaque por Abraão sobre o altar. Deus chamou Abraão para levar o seu filho, Isaque, a quem ele amava, a um monte e oferecê-lo ali em sacrifício. E muito naturalmente, Abraão, angustiado, sob uma grande luta interna com a ordem de Deus, e enquanto Abraão está ali se preparando para obedecer, Isaque lhe faz uma pergunta genuína, óbvia. Bom, fogo nós temos, a lenha também, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. Ao passo que Abraão responde, Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Abraão falou, Jeová Jirê, Deus proverá. E essa é a primeira vez que nós lemos essa palavra, que a Bíblia, aliás, trata da providência de Deus, que tem a ver com a provisão de Deus, não apenas para as necessidades daquele homem, mas, claro, refletindo, reluzindo, trazendo, aliás, uma sombra do que viria a ser para a nossa própria vida. O Cordeiro de Deus que era necessário para que você e eu não fôssemos mortos no tribunal cósmico, diante de todas as potestades e principados. O Cordeiro Supremo foi sacrificado em nosso favor. E sabe o que é maravilhoso? É que a fé que Abraão tem quando ele declara isso, não é a fé de alguém que não se preocupou em enfiar o cutelo no filho. Não é a fé de alguém que não tinha limitações. Está tudo no pacote. Está tudo no pacote. Era humano também. Mentiroso até, às vezes. Você conhece a história dele. Mas é a fé de um homem que ouviu uma palavra anterior, dizendo que a partir dele viria uma descendência incapaz de ser numerada, mais numerosa que as estrelas do céu, do que as areias do mar. E por conta dessa certeza, Abraão não dá para trás. Ele não amarela na hora. Ele continua a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Doloridamente, ou melhor, dolorosamente. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que para nós hoje, anos e anos depois desse ocorrido aqui, nós de fato olhamos para Abraão como pai da fé, como um exemplo também a ser seguido nesse aspecto, e precisamos reparar o quanto para nós o sacrifício nos impede de continuar enxergando o caráter de Deus.
a luta pela qual você está passando, a luta pela qual você enfrenta, ela muitas vezes ela é utilizada para o seu próprio bem. Na verdade, bom, nós já entendemos isso. Todas as coisas cooperam e pronto. São todas mesmo. Todas, todas. Mas na hora em que você precisa sacrificar, e você não precisa sacrificar um filho, você não tem que levar o seu filho para um monte. Você precisa só apenas mortificar a sua carne, por exemplo. Ou você apenas precisa mortificar a sua impaciência, sua falta de tolerância com o próximo. Você precisa sacrificar o seu desejo de falar demais, de querer ser muito sábio, para poder aprender com outros. Quando você está precisando passar por esse mínimo sacrifício, o que vem antes? Vem o caráter de Deus que está forjando você? Vem a certeza de que o Deus providente está de alguma forma trabalhando, colocando você de fato numa forja, moldando você para ser mais parecido com o Filho dele, com o Cordeiro que foi entregue no seu lugar? Ou você esquece que você foi predestinado, chamado, justificado e glorificado com ele? A falarmos de provisão, nós olhamos para a mesa, para a conta bancária, nós medimos o Deus provedor a partir destas coisas. Só que essa é uma visão medíocre de um Deus que, na verdade, banca aqueles que Ele predestina. Lembrar, olhar para essas características, chamado, justificado, predestinado, glorificado, é você ter certeza que esse Deus provedor, Ele banca você. Ele está dizendo, olha, eu te amei desde antes da fundação do mundo, eu quis você para mim, e por mais que você não goste disso, por mais que seus amigos ou conhecidos arminianos ou que não gostam da ideia da predestinação, se coce por causa dessa verdade, mas essa é a verdade, não diz respeito a você, diz respeito a mim, eu banco você no meu reino até o final. Porque essa glorificação ela ainda não aconteceu. Nós estamos aguardando ela. Mas predestinados nós somos, chamados nós somos, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Justificados nós também fomos, por isso que nós podemos nos adentrar diante do trono da graça. Ele banca a cada um daqueles que Ele chamou antes da fundação do mundo. Isso é providência. Deus não chamou você para o cristianismo para que você se virasse, aprendesse como é, e se você sair bem agora você vai poder fazer parte do clubinho ou você vai poder entrar no reino do céu. Não, Ele chamou você porque Ele amou primeiro. E é o Espírito dele que nos convence isso. Mas a pergunta é, você crê nisso? Você acredita de fato nisso? Ou a cada passo em falso, ou a cada situação diferente do que você planejava, você quer desistir? Por outro lado, aquele que ouve essas palavras e não consegue acreditar, deve também se perguntar nesse momento, o que você tem medo? Você que está duvidando do poder de Deus, que acha que não deve ter nenhum compromisso com essa igreja porque você não sabe mesmo se é tudo isso, batizar é um compromisso muito sério, que talvez você não deva fazer porque você não está preparado. Você está com medo de quê? Você está com medo de que Deus não te banque até o fim dos tempos? Que Ele não cumpra a promessa de estar com você até o fim da sua existência? Você está com medo de que Deus não vai te bancar? Você vai fazer o quê então? Você vai continuar experimentando coisas? Vendo uma filosofia humanista de um lado, experimentando um esoterismo do outro, fazendo uma fezinha quando a situação apertar? Você acha que Deus, chamando você para fazer parte dessa igreja, Ele não vai bancar você no meio desse monte de pecadores? Ele banca. Deus banca aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele predestinou, aqueles que Ele justificou com preço de sangue. Foi o Filho dele que Ele mesmo entregou para dizer, olha, eu banco vocês. O mundo não consegue bancar. Ele vai dizer que você precisa de uma satisfação momentânea. Ele vai dizer que você pode se afastar dos caminhos do Senhor para aproveitar a sua vida. Mas o mundo não banca você. Mas Deus banca, porque Ele faz isso desde antes da fundação do mundo.
ressoe no nosso coração as palavras do profeta Isaías. Desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Em terceiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo agora ele vai nos dizer que nós temos um Deus por nós. Isso é maravilhoso. Paulo está concluindo essa sessão dizendo para nós, o que nós diremos então diante dessas coisas? Verso de número 31. Em outras palavras, qual que deveria ser a nossa resposta à soberana provisão de Deus e ao fato de que Ele está realizando um propósito divino neste mundo e em nossas vidas? O mundo não gosta dessa verdade, é por isso que eles não gostam do cristianismo e não querem se comprometer com Deus. Então eles culpam a igreja e acham que a instituição que ela é retrógrada demais, que ela exige demais, que só tem gente hipócrita, e tem mesmo, que só tem gente que não fala, que não vive o que fala, e tem mesmo. Mas Paulo responde dessa forma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E vai ficando mais profundo, mais forte o que ele está dizendo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que ele falou para nós? O que aos que predestinou e chamou, ele justificou, e é isso que ele vai dizer. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que você está passando? Será a angústia que você está sofrendo? Será a perseguição, a possível perseguição? Será a fome, algum tipo de restrição? Será a nudez? Será algum perigo? Será a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí, para aquele que falou que todas as coisas cooperam, ele reitera no verso de número 37, dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dos ditos mais antigos da igreja antiga resume em essência exatamente isso aqui. Em latim é o Deus pro nobis, ou Deu pro nobis, significa Deus por nós. E é isso que se trata a doutrina da providência. Não é como ele vai fazer, ou o que vai estar na sua mesa, ou o que vai ser o alívio no meio do sufoco. É exatamente a certeza de que você não está abandonado nesse mundo. Se você é filho de Deus, você não está órfão nesse grande orfanato que é o mundo caído. Você tem pai. E você tem um pai que é por você. E ele não está por você agora que você obedeceu, que você veio para a igreja. Não, ele já estava por você quando seus caminhos eram tortos. Ele já era por você quando você nem queria dar atenção para ele, quando você rejeitava o evangelho. Esse Deus já era por você. Esse Deus já era por você. Paulo está dizendo que não importa o que tenhamos que suportar neste mundo. Nenhuma dessas coisas apresentadas aqui, não são coisas pequenas, são coisas terríveis mesmo. Nada delas podem romper o relacionamento provido para nós. Nada dessas coisas podem romper o que temos com a providência amorosa e soberana do Senhor. Você pode pedir sim para a sua despensa continuar cheia. Você pode pedir sim para que a sua conta bancária melhore. Você pode fazer tudo isso. Mas não é só isso. Ser filho de Deus é enxergar a providência dele. É saber que você está aqui nesse mundo e mesmo quando parece que está tudo perdido, que você está sozinho, Deus, provedor, está conosco.
Aquele que se levantou em nosso favor no começo das eras, ele vai lutar por nós até o final. É por isso que nós não podemos lutar as batalhas dele, as batalhas espirituais, nas regiões celestiais, entre principados e potestades, porque obviamente nós sairíamos acabados, mas ele é aquele que disse para Israel que seria o seu próprio general e que iria com ele, e se Israel deixasse de acreditar em algum momento que Deus não estava com eles, eles perdiam a guerra e perdiam feio. É por causa da providência de Deus que nós lutamos pela nossa santidade. É por causa da providência de Deus que nós lutamos pela unidade da igreja, pela pregação fiel das Escrituras, pela proclamação do Evangelho. É por causa da providência de Deus que nós temos 10 missionários, 3 projetos sendo assistidos por essa igreja. Não é apenas porque nós somos bons filantropos, não. É porque a providência de Deus alcança pessoas em Suzano, alcança pessoas no Alto Tietê, em São Paulo e nos confins da terra. Ele vai continuar fazendo isso. E não tem nada que impeça. Isso não é maravilhoso? Isso não é motivo de nós sairmos daqui felizes, porque não é apenas comida, não é apenas o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas é esse reino que nós dizemos, venha sobre nós, e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. É diante desse Deus que nós louvamos por sua maravilhosa providência. Que o Senhor nos ajude a viver nesse entusiasmo, não passageiro, mas em certeza perpétua de que o nosso Deus trabalha em nosso favor desde antes da nossa confissão em relação a Ele. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. E logo em seguida vamos entoar o hino de número 5, Trindade Adorada. Maravilhoso Senhor, bendito Deus, que traz para nós a sua provisão. Senhor, hoje nós nos rendemos a esse caráter do Senhor, ó Pai. Reconhecemos que o Senhor é por nós desde sempre. Nos lembramos, Senhor, e apreciamos a graça de pertencermos a Ti. Sabendo, ó Deus, que o Senhor está cuidando de cada detalhe, Pai. Sabendo que a nossa vida, a nossa existência estão em Suas mãos. Assim mesmo como a expansão do Teu reino, Senhor, é tudo obra Tua. Nós pedimos que, por Tua misericórdia, para que possamos participar de tudo isso. Mas certos de que essa é a verdade, todas as coisas cooperam mesmo para o bem daqueles que amam a Ti. Na salvação, em primeiríssimo lugar, mas em toda a nossa existência. Sejam as coisas, Senhor, que nos agradam ou as que nos desagradam, nenhuma delas fogem da Tua soberana mão. E a Tua soberana mão, ela rege com braço de ferro as nações, assim como acaricia o coração do cansado. Ela tem poder para punir os povos, entregar os ímpios às suas próprias paixões, mas tem poder também para dar alívio àquele que está fadigado, renovando a força e a esperança do caído. Louvado seja Teu nome por isso, Senhor. Louvado porque nada escapou dos Seus olhos. Nada escapou da Sua mão poderosa e nem vai escapar. Porque não existe nada nessa terra que não pertença a Ti. Até os inimigos da nossa alma, Senhor, são como cães sarnentos que obedecem a Tua voz. É a natureza que responde, Senhor, com calor tremendo ou com chuva tremenda. Aquele que conquistou o nosso coração e com o preço de sangue salvou a nossa vida. Louvado seja o Teu nome por Tua provisão, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, capacita-nos, Senhor, a responder a essa provisão com ação de graça, com uma vida entregue a Ti, Senhor, como sacrifício vivo e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém.